Olá, seja bem-vindo. Aqui é o professor Sebastião. O exercício de estatística básica é o seguinte: um provedor de internet mediu o tempo em minutos de uso diário da rede por seus assinantes, por meio de uma amostragem. Com os dados obtidos na pesquisa, construiu-se o seguinte histograma. Temos o histograma, tempo de uso da internet é o título, no eixo horizontal, o tempo em minutos, e no eixo vertical, a frequência absoluta. Pergunta do item A é a seguinte: que porcentagem do total de assinantes fica entre meia hora e 1h30 na rede? Então, observe que no histograma, o eixo horizontal, o tempo está em minutos. Então, 30 minutos corresponde a meia hora e 90 minutos a 1h30. Então, o intervalo que será destacado entre 30 minutos e 90 minutos. A frequência absoluta, 18 e 22. Então, vamos somar 18 mais 22, que são os assinantes que ficam entre meia hora e 1h30 na rede. Agora, vamos dividir pelo total de assinantes. Então, vamos somar a frequência absoluta de cada intervalo de classe. Então, será 11 mais 18 mais 22 mais 13, mais 8, mais 5, mais 2, mais 1. Somando o numerador, teremos 40, no denominador, 80. 40 dividido por 80, 0,5. 0,5 multiplicando por 100, teremos a porcentagem, 50%. Então, a resposta do item A, 50%. Agora, o item B, qual é a média e a mediana do tempo de uso da internet? Então, vamos calcular primeiramente a média. Para determinar a média, precisamos saber o ponto médio de cada intervalo de classe. Então, primeiro intervalo de classe, para determinar o ponto médio, somamos o limite inferior com o limite superior e dividimos por 2. Então, 0 mais 30 é 30, dividido por 2, 15. Então, ponto médio, 15. Depois, 30 mais 60, 90, dividido por 2, 45. E procedemos da mesma forma nos demais intervalos de classe. Então, será 75, 105, 135, 165, 195 e 225. Então, vamos calcular agora a média, x bar, que é a média. Vamos multiplicar a frequência absoluta, 11, pelo ponto médio de cada intervalo de classe. 15, 11 vezes 15, mais frequência absoluta, 18, multiplicado pelo ponto médio, 45. E repetimos, 22 vezes 75, mais 13 vezes 105, 8 vezes 135, 5 vezes 165, 2 vezes 195 e 1 vezes 225. Dividimos agora pela frequência absoluta, a soma das frequências absolutas. Então, 11 mais 18 mais 22, mais 13 mais 8, mais 5 mais 2 mais 1. Desenvolvendo, x barra é igual a 11 vezes 15, 165, mais 18 vezes 45, 810, mais 22 vezes 75, 1650, 13 vezes 105, 1365, 8 vezes 135, 1080, 5 vezes 165, 825, a seguir 2 vezes 195, 390, mais 1 vezes 225, 225. Dividido, somando o denominador, 80. X barra, portanto, somando o numerador, 6.510 dividido por 80, o resultado será 81,375. Vamos fazer um arredondamento, fazendo uma aproximação. X barra, aproximadamente 81,4 minutos. Essa é a resposta para a média. O próximo cálculo é da mediana. A mediana, temos que determinar o ponto médio. O ponto médio corresponde a 50% da distribuição de frequência. Então, como temos intervalo de classe, temos que determinar o intervalo de classe que corresponde a 50%. Então, vamos dividir cada frequência absoluta dos intervalos de classe e determinar sua porcentagem da seguinte forma: 11, que é o primeiro intervalo de classe, a frequência absoluta do primeiro intervalo de classe, dividido por 80, que é o total de usuários na rede. 11 dividido por 80 é igual a 0,1375,
multiplicando por 100, 13,75%. A seguir, o próximo intervalo de classe, 18 dividido por 80, a divisão vai restar 0,225, multiplicando por 100, 22,5%. Somando os dois valores, vamos obter 36,25%, não atingimos 50%, seguimos para o próximo intervalo de classe. Frequência absoluta é 22 dividido por 80, fazendo a divisão 0,275, que corresponde a 27,5%. Já ultrapassamos a 50%, portanto, o termo mediano, a mediana, se encontra no terceiro intervalo de classe. Então, vamos determinar a mediana utilizando o terceiro intervalo de classe, da seguinte forma: a mediana menos o limite inferior do terceiro intervalo de classe, que é 60, dividido por 50%, que vai corresponder à mediana, menos a soma dos dois intervalos de classe anterior, 36,25%. Será igual limite superior do terceiro intervalo de classe, 90, menos o limite inferior, que é 60, dividido pela porcentagem referente a esse intervalo de classe, 27,5%. Então, desenvolvendo, temos o termo mediano, menos 60, dividido 50% menos 36,25%, é igual a 13,75%. Já vamos inserir em taxa unitária. Basta dividir 13,75 por 100, teremos 0,1375. Será igual 90 menos 60, 30, dividido, novamente, vamos dividir 27,5 por 100, 0,275. Vamos fazer agora a multiplicação cruzada, então 0,275 multiplica o termo mediano menos 60, será igual a 30 vezes 0,1375. Fazendo a multiplicação, 0,275 ME menos 0,275 vezes 60, 16,5. Será igual a 30 vezes 0,1375, resultado 4,125. 0,275 ME é igual, somando 4 com 16, mudando 16 de lado na equação, teremos 20,625. O termo mediano será, portanto, igual a 20,625 dividido por 0,275, fazendo divisão 75. Portanto, a mediana é igual a 75 minutos. Vamos agora para o item C. No item C, a partir do histograma anterior, faça um outro histograma agrupando os tempos de hora em hora. De hora em hora, a cada 60 minutos. Então, o primeiro intervalo de classe vai de 0 a 60. Vamos contar a frequência absoluta, 11 mais 18, 29. A seguir, de 60 a 120, contando a frequência absoluta, 22 mais 13, 35. O próximo intervalo de classe, de 120 a 180, deve-se somar 8 mais 5, 13. E o último intervalo de classe, de 180 a 240. 2 mais 1, 3. Determinados os intervalos de classe, podemos construir o histograma. Então, temos o histograma na tela, tempo de uso da internet, eixo vertical frequência absoluta, eixo horizontal tempo em minutos. De 0 a 60, que é o primeiro intervalo de classe, a primeira hora, a frequência absoluta 29. O segundo intervalo de classe, de 60 a 120, frequência absoluta 35. Terceiro intervalo de classe, 120 a 180, frequência absoluta 13. E o último intervalo de classe, 180 a 240, frequência absoluta 3. A seguir, iremos calcular a média do novo histograma. Para calcular a média, o primeiro passo é definir o ponto médio de cada intervalo de classe. Então, o ponto médio do primeiro intervalo de classe, somamos 0 mais 60, dividimos por 2, 30. A seguir, da mesma forma, 60 mais 120, 180, dividido por 2, 90. 120 mais 180, 300, dividido por 2, 150. 180 mais 240, 420, dividido por 2, 210. Então, x barra será igual, multiplicamos a frequência absoluta, 29,
pelo ponto médio, 30, mais frequência absoluta, 35, multiplicado pelo ponto médio, 90, mais frequência absoluta, 13, multiplicado pelo ponto médio desse intervalo de classe, 150, mais 3 vezes 210, dividido por 29, mais 35, mais 13, mais 3. X barra, que é a média, 29 vezes 30, 870, 35 vezes 90, 3.150, 13 vezes 150, 1.950, 3 vezes 210, 630, dividido por 80. Somando o numerador, temos como resultado 6.600 dividido por 80, o resultado final 82,5. Portanto, a média, x barra, igual 82,5 minutos. Agora, vamos calcular a mediana. Mediana corresponde a 50% do conjunto de dados. Então, vamos determinar 50%. Utilizando aqui o primeiro intervalo de classe, dividimos 29 por 80. Temos como resultado 0,3625, que vai corresponder a 36,25%. Segundo intervalo de classe, 35 dividido por 80 será igual a 0,4375, que vai corresponder a 43,75%. Observe que já ultrapassamos 50%, portanto, a mediana se encontra no segundo intervalo de classe. Então, vamos fazer a proporção, a mediana, menos o limite inferior do segundo intervalo de classe, que é 60, dividido por 50%, que corresponde à mediana, menos o acumulado do intervalo de classe anteriores, 36,25%. Será igual limite superior do segundo intervalo de classe, 120, menos o limite inferior, 60, dividido pela porcentagem referente a esse intervalo de classe, 43,75%. Desenvolvendo, mediana menos 60 dividido 50 menos 36,25%, teremos como resultado 13,75%. Vamos escrever em taxa unitária, basta dividir o resultado por 100. Então, 13,75 dividido por 100, 0,1375. Será igual, 120 menos 60 é 60, e novamente aqui em taxa unitária, 0,4375. Multiplicamos agora cruzado, 0,4375 multiplica a mediana menos 60, será igual a 60 vezes 0,1375. Continuando, 0,4375, a mediana, menos a multiplicação de 0,4375 por 60, menos 26,25. Será igual a 60 vezes 0,1375, 8,25. 0,4375, mediana, será igual, mudando menos 26,25 de lado na equação, irá somar com 8,25, 34,5. A mediana será, portanto, 34,5 dividido por 0,4375. O resultado, 78,8571, fazendo a aproximação, a mediana aproximadamente 78,9 minutos. Vamos agora calcular o desvio padrão. Para calcular o desvio padrão, vamos primeiramente calcular a variância, sigma ao quadrado será igual frequência absoluta multiplica a diferença entre o ponto médio de cada intervalo de classe e a média aritmética elevada ao quadrado. Então, será 30 menos a média aritmética, 82,5, elevado ao quadrado, mais a frequência absoluta do segundo intervalo de classe, 35, multiplica 90 menos 82,5 elevado ao quadrado, mais 13, multiplica 150, que é o ponto médio, menos a média aritmética, 82,5 elevado ao quadrado. E o último intervalo de classe, 3, multiplica 210 menos 82,5 e elevamos ao quadrado. Tudo isso dividido pelas somas das frequências absolutas de cada intervalo de classe. 29, 35, 13 e 3. A variância, sigma ao quadrado, é igual a 29, multiplica. Agora a diferença,
de 30 menos 82,5 menos 52,5 elevado ao quadrado, mais 35 multiplica 7,5 elevado ao quadrado, mais 13 multiplica a diferença 67,5 elevado ao quadrado, mais 3 que multiplica novamente a diferença 127,5 elevado ao quadrado. Dividimos tudo por 80, a variância é igual, fazendo a multiplicação de 29 pelo quadrado de menos 52,5, teremos como resultado 79.932,12, mais, novamente, o quadrado de 7,5 multiplicado por 35, 1968,65, mais, novamente, o quadrado multiplicado por 13, 59.231,25 e, por último, 48.768,75 dividido tudo isso por 80. Somando o numerador, temos como resultado 189.900,87 dividido por 80, fazendo a divisão 2.373,760875. Temos o valor da variância, o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Então, vamos extrair a raiz quadrada de 2.373,760875. Desvio padrão será igual a 48,7212, fazendo a aproximação, desvio padrão aproximadamente 48,7 minutos. Beleza? Qualquer dúvida, deixe seu comentário. Um abraço, até a próxima. Tchau.